Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando, continuando a nossa resolução do Exame Nacional de Acesso ao Profimate de 2016. Estamos na questão de números 22. Vamos inicialmente a leitura e posteriormente apresentar uma solução. Vem com a gente. Um ônibus percorre um trecho de estrada, saindo às 10 horas e 30 minutos, ou seja, isso foi o nosso tempo inicial. E viaja a uma velocidade constante de 65 km por hora. Então, o que é que eu vou fazer aqui? A gente já percebe que tem um ônibus e um carro. Então, a gente vai separar esses dados para facilitar a nossa resolução. Então, a gente anota aqui. No caso, eu vou começar aqui com o ônibus. E aqui eu vou colocar os dados do carro. Ônibus e carro. Então, inicialmente, ele te deu a velocidade aqui do ônibus. Então, a velocidade do ônibus é de 65 km por hora. Um carro faz o mesmo percurso, viajando 10 km por hora mais rápido. Então, a velocidade do carro vai ser 65 mais 10 km. Ele é mais rápido, então você soma 75 km por hora. Porém, saindo 10 minutos após o ônibus. Então, o que é que a gente vai anotar aqui? O tempo de saída do ônibus, se eu chamá-lo de X, o tempo de saída do carro vai ser 10 minutos a menos. Cuidado, porque a gente percebe aqui que a velocidade a gente está trabalhando com quilômetros por hora. Então, o tempo tem que estar em hora. Então, a velocidade do carro, que é 75 km por hora, por isso está em hora, o tempo do carro vai ser x menos os 10 minutos. Só que você tem que lembrar o quê? Que 10 minutos ele representa quanto de uma hora? É só você dividir por 60. Você simplifica, então 10 minutos equivale a um sexto de hora. Pronto, então a gente tem aqui que o tempo do carro é x menos um sexto. Bacana? Você percebeu aqui que a gente não colocou a distância porque tem as três grandezas, né? Velocidade, tempo e distância. E ó, a que horas o carro começa a ultrapassar o ônibus? Ele quer o tempo que eles vão se encontrar. Aí detalhe, quando é que eles vão se encontrar? Quando a distância deles for exatamente a mesma. Então a gente vai criar, como chama? Função horária. A gente vai criar a função horária do ônibus e a função horária do carro. Ah, professor, não lembro nada de física, certo? Mas você estudou lá no ensino fundamental, o 7º ano, você começa a estudar que a velocidade é a razão entre quem? Distância e tempo. Apesar de eu não vou utilizar muito isso, mas a gente pode usar a física, sim, certo? A física ela faz o uso da matemática, justamente o quê? Para esquematizar, para mostrar o quê? A parte teórica, para transformar aquela parte teórica justamente em aplicações. Aplicações, a gente utiliza as fórmulas matemáticas. Então é isso que a gente vai fazer. O que é que tu tem que lembrar? Que a distância ela é proporcional a quem? A velocidade e o tempo. Então, quanto maior a velocidade, maior vai ser a distância que ele vai percorrer num determinado tempo. Se tu aumenta o tempo, o que é que acontece com a distância? Se ele tiver com a velocidade positiva, lógico, vai aumentar justamente essa distância. Então é isso. Então a distância é o produto da velocidade pelo tempo. A gente vai criar uma fórmula, que a gente chama de função horária para cada um deles. Pronto, então a distância que o ônibus vai percorrer vai ser exatamente que a velocidade do ônibus, que é quanto? 65 vezes o tempo do ônibus, que a gente chamou de x. Bacana? Pronto, então a gente tem a nossa primeira função horária, no caso a função horária do ônibus. A mesma coisa a gente vai fazer com o carro, é a mesma fórmula, a distância é a velocidade vezes o tempo. Só que aqui a gente está falando do ônibus e aqui é do carro. Pronto. Então a distância que o carro vai percorrer vai ser a velocidade do carro, que é 75 vezes o tempo, que é x menos um sexto. Apenas isso. Aí o que foi que a gente comentou no início aqui? A que horas o carro começa a ultrapassar o ônibus? Quando eles estiverem
a mesma distância. Então você vai igualar a distância que o ônibus vai percorrer, terá que ser a mesma distância que o carro vai percorrer. Pronto, então ficou 65x, não é isso? Igual a 75 que multiplica x menos 1/6. Agora é só a gente resolver essa equação. De imediato a gente percebe que tem apenas produto, ó, 65x igual a 75 vezes. Então a gente pode começar as simplificações, justamente, o nome já diz, simplificar para facilitar. Eu vou simplificar aqui por 5. 65 dividido por 5, né? Que a gente tem 13, olha aí como facilita. E 75 dividido pelo 5 também vai ser 15. Então já vou fazer aqui a vezes x, né? Que no caso a gente simplificou é 15. 15 vezes x, 15x. 15 vezes menos 1/6. Então menos 15 sobre 6. Então a gente vai passar para um lado, para o outro e fica assim, ó. 15x menos 13x igual a 15/6, ok? Então esse cálculo fica 2x igual a 15/6. Então você vai ter aqui que x é igual a 15/12 avos. Exatamente, então x é igual a 15 sobre 12. 15 sobre 12 o que? Horas. Então a gente vai transformar isso aqui, para a gente ter uma noção, a gente vai transformar em minutos, né? Ele diz aqui, porém, saiu 10 minutos após o ônibus. Então, a gente trabalha aqui com minutos só para a gente ter uma ideia. Então, o nosso tempo, o tempo que o ônibus vai gastar, né? O tempo vai ser 15 sobre 12. Vamos a gente ter uma noção como é que a gente transforma de hora para minutos. Então, a gente multiplica por 60. Então, vai ser o quê? Ó? Por 12 dá 1, por 12 dá 5. 15 vezes 5 dá 75 minutos. Ou seja, o ônibus ele percorreu, né, essa distância, né, que ele falou até encontrar, eles vão se encontrar, ele percorreu, né, usando que tempo? Num determinado tempo, de 75 minutos. Que horas ele partiu? 10 horas e 30 minutos. Então, o último passo é isso. Você vai pegar 10 horas e 30 minutos e vai somar com 75 minutos. Então, o que é que a gente tem? 75 minutos é 1 hora mais 15 minutos. Então, você soma 1 hora a 10, você vai encontrar 11. E você soma os 15 minutos a 30. 11 horas e 45 minutos. Esse é o teu resultado final. Então, eles vão se encontrar, o carro vai ultrapassar o ônibus exatamente às 11 horas e 45 minutos. A gente vai marcar o item B. Bacana? E aí, gostou da resolução? Se tiver gostado, deixa o teu like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa o comentário aqui abaixo. Você pode até apresentar uma outra solução. Forte abraço e até a próxima!